Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 13 de janeiro de 2025, são 7 da noite aqui no Cairo, também em Jerusalém, 2 da tarde no horário de Brasília, no horário do Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E, bom, temos algumas operações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas a verdade é que a grande discussão do dia é o acordo de paz. Parece que está para sair a qualquer momento. É possível, inclusive, que eu acabe de gravar esse vídeo e aí saiu o acordo de paz, mas infelizmente, neste momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não saiu o acordo de paz, né? O acordo com o retorno dos reféns israelenses ali na faixa de Gaza. Estamos torcendo por esse acordo, parece que tem tudo para sair, mas ainda não saiu. Peço desculpas se você vê esse meu vídeo e depois vê que já saiu o acordo, porque estão dizendo que é a qualquer momento, mas até agora, até esperei um pouquinho para ver se já saía isso hoje ainda. De qualquer forma, se sair amanhã, eu cubro isso no vídeo de amanhã, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ninfeta Libertária, Ostra Gratinada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu falei para vocês, teve algumas operações israelenses aqui no norte da faixa de Gaza, que justamente, segundo algumas visões, significa que o acordo está muito próximo, ou seja, Israel está aproveitando os últimos momentos para tentar eliminar algum terrorista, porque daqui a pouquinho, quando sair o acordo, certamente vai haver, pelo menos, no mínimo, um período de cessar-fogo. A gente não sabe qual é o acordo completo, né? Ontem a gente viu que vazou alguma informação sobre 25 reféns por 1.248 prisioneiros palestinos em Israel. Veja, é um absurdo essa comparação, porque não é uma comparação justa. 25 reféns são pessoas inocentes que foram feitas reféns pelo Hamas, tá? Os 1.248 prisioneiros são terroristas, são pessoas que fizeram crime, né? Cometeram crime, estão presos porque cometeram crime, cometeram tentativa de terrorismo, e ainda assim você comparar, mas no final das contas não tem jeito, né? Israel vai acabar tendo que aceitar esse tipo de coisa. Outra coisa que eu falei ontem e algumas pessoas questionaram, mas falou crianças, né? Crianças é adolescentes, tá, gente? É menor de 18 anos. Tem alguns adolescentes, sim, que foram presos por Israel por crimes, né? Infelizmente, a cultura do pessoal lá é essa. Tem crianças até pequenas que cometem crimes terríveis em Israel devido a esse treinamento que eles têm lá nas escolas da UNRWA, lá na faixa de Gaza, né? Então, com isso, Israel fez uma série de ataques hoje porque sabe que talvez amanhã não possa fazer mais, né? O Hamas, o porta-voz do Hamas, o Abu Obeida, disse que as operações israelenses no norte da faixa de Gaza estão muito ruins porque destruiu muita coisa, teve muitas mortes e não sei o que lá. E ele disse que os terroristas continuam operacionais e não sei o que lá, ou seja, é sinal de que, de fato, Israel conseguiu eliminar alguns terroristas aí essa noite com esses ataques, né? Aproveitou esse período antes de fecharem as negociações, né? Entre reportes de possível acordo, o Hamas avisou os terroristas para limitar a movimentação, dizendo que Israel está planejando uma onda de eliminação de terroristas, né? Então é o que Israel está fazendo, né? O próprio Hamas está sabendo aí que está tendo esse negócio, enfim, estão tomando essa precaução, né? Bom, uma curiosidade que o pessoal está falando aqui, e eu confesso que eu não sabia, a Eia Jacob está lembrando aqui que existe um bairro em Gaza, né, chamado Al-Abid, que significa escravos em árabe, né? E os palestinos dizem aos americanos negros que eles devem incondicionalmente apoiar o Liberte a Palestina, o Free Palestine, coisa e tal, sendo que, né, existe escravidão por lá, né? Ainda tem esse preconceito contra o pessoal, né? Aqui na região da Síria, a única notícia que a gente tem é que uma entrevista do Al-Shara, que mais uma vez ele falou sobre instituições, paz social, justiça nacional, liberdade de expressão, dignidade. Mais uma vez, o discurso do cara é excelente, mas a gente tem que ver o que vai acontecer ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz a informação de que o Irã tem feito uma série de exercícios recentemente para tentar mostrar força, né? Como a gente falou, o Irã está baleado nessa guerra, né? O Israel conseguiu tudo que queria, destruiu o Hezbollah, destruiu o Hamas, a Síria caiu, então o Irã está se sentindo muito mal. Aí está tentando agora mostrar que tem força, fazendo um monte de exercícios, mostrar aqui um monte de mísseis que eles testaram e coisa e tal, para mostrar que tem capacidade, coisa e tal.
Ainda teve uma entrevista de um líder militar iraniano falando que não, que nós temos armas que o Ocidente nem imagina. Eu aplico aqui a mesma coisa que eu falo lá da Rússia. Toda vez que o Putin fala em armas nucleares, é sinal de desespero. Eles não tem como usar isso, né? Então, quando o Putin fala que não, porque vamos usar armas nucleares e não sei o que lá e coisa e tal, é sinal de desespero. Da mesma forma, os iranianos falando que não, que temos armas que o Ocidente não imagina, é lógico que ele está se referindo a armas nucleares, é de sinal de desespero também. Não sei se eles têm ou se eles não têm. O fato é que se eles tiverem e usarem essa arma, eles sabem que é o fim completo do Irã, né? Não vai sobrar muita coisa depois disso. Então, esse é o ponto. É sinal de desespero deles falar esse tipo de coisa, né? Bom, o presidente da Corte Internacional de Justiça, que foi um dos caras que ajudou a condenar Israel, a emitir o mandado de prisão contra o Netanyahu e coisa e tal, foi eleito primeiro-ministro do Líbano. Segundo, deve ser a votação. Ainda não aconteceu a votação, mas deve acontecer, né? Lembra, o presidente do Líbano é um presidente anti-Hezbollah, anti-Hamas, né, contra essas forças terroristas. O primeiro-ministro pode ser alguma coisa contra Israel, mas um ponto importante é que ele também é contra o Hezbollah, tá? Então, embora ele tenha essa preocupação contra Israel, ele também é uma pessoa contra o Hezbollah, o que no caso do Líbano é uma coisa positiva no final das contas, né? Bom, a administração Biden ainda restringiu a exportação de chips de inteligência artificial para Israel, numa tentativa, no apagar das luzes do governo dele para dificultar a tecnologia em Israel, né? Eu não sei se o Biden está ciente disso, mas é capaz de Israel desenvolver essa tecnologia melhor que os Estados Unidos em pouco tempo. De qualquer forma, não deixa de ser mais um tapa na cara da administração Biden contra Israel, né? Bom, um deputado iraniano está reagindo ao Crescente Vermelho oferecendo ajuda aos habitantes de Los Angeles, né? Vocês sabem, lá em Los Angeles está havendo um grande incêndio, são 8 focos de incêndio, eu falei sobre isso lá no Ancapso, né, no meu outro canal, e é uma situação muito triste, muitas vizinhanças totalmente devastadas e coisa e tal. E chega a ser impressionante como algumas pessoas olham para isso e falam, não, é rico morrendo, ai que bom que está morrendo rico. Cara, no Brasil tem um monte de gente falando isso, acho um absurdo esse tipo de coisa. Caramba, é gente também. E pior, esses fogos não estão matando só rico, não. A cidade de Los Angeles também tem bairros de classe média, bairros pobres e coisa e tal, e está matando todo mundo lá. Então não fica, esse pessoal que está ficando feliz com o incêndio em Los Angeles, não, é uma tragédia isso. Não tem explicação nenhuma para isso. Você pode criticar o governador da Califórnia, pode criticar a prefeita, que são esquerdistas, eu critico, são dois incompetentes que causaram esse problema, mas as pessoas não têm culpa, as pessoas, são vítimas, né? E aqui o deputado do Irã dizendo que o Crescente Vermelho não deve oferecer ajuda para Los Angeles, que tem que mandar dinheiro para apoiar Gaza e não sei o que lá. E lembrando que tem 130 mil iranianos na área de Los Angeles, né? Ou seja, pode ter muito iraniano que sim está sendo afetado diretamente por esse incêndio lá. Como eu falei, é uma ilusão esse negócio de achar que é só rico que está perdendo casa lá. Os ricos perdendo casa acabam sendo uma notícia maior para a gente, mas o incêndio pega todo mundo, meu amigo. O fogo não tem isso, não. Por outro lado, a Chabad está ajudando a comunidade judia lá em Los Angeles, o pessoal pedindo inclusive ajuda aqui, para quem puder ajudar, o link para ajudar a Chabad lá em Los Angeles, para ajudar o pessoal que está afetado pelos incêndios, né? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, quem puder contribuir para essa ajuda é sempre bem-vindo, né? Bom, e a notícia importante do dia, né? O canal 12 israelense está dizendo que houve uma mudança dramática nas negociações e o cessar-fogo estaria finalizado. Estão aguardando apenas a resposta do Hamas, já teria sido aprovado por Israel. Isso é o que está dizendo a televisão lá em Israel, né? Dois ministros do governo israelense já foram instruídos a preparar para o retorno dos reféns. O Jack Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional lá do Biden, falou que um acordo em Gaza pode chegar nas próximas semanas. Nós estamos trabalhando muito próximo também com o time do Trump nesse assunto. E o Hamas disse ao Reuters que progresso significativo foi feito em várias coisas básicas, em várias coisas importantes no acordo, e que eles estão trabalhando para finalizar os detalhes em breve, né? A Axios, que é uma outra revista, disse que Israel e os mediadores, o Catar, o Egito e os Estados Unidos, concordaram
em um rascunho, né, de cessar-fogo e estão agora esperando a resposta do Hamas, ou seja, basicamente reforçando a publicação do Canal 12. Né? A decisão agora está com os líderes lá do Hamas depois da morte do Sinwar, e espera-se que isso aconteça nas próximas 24 horas. Tá? Isso já tem algumas horas, já a qualquer momento podemos ter essa resposta. Esperamos que isso se concretize. Né? O Hamas também disse recentemente que a liberdade dos prisioneiros está próxima e não sei o que lá. Nós, no Hamas, movimentamos para renovar nosso compromisso com o nosso povo e não sei o que lá, e os prisioneiros vão ser liberados, enfim. Então, todas as indicações são de que o acordo está próximo. Mas teve uma coisa falando aqui, que uma fonte israelense disse a Reuters que, ao contrário dos relatórios, Israel não recebeu ainda esse rascunho final do acordo, ou seja, que ainda não teria aprovação israelense desse acordo. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto não temos nada confirmado, mas tudo indica que as coisas estão muito próximas de acontecer. Né? Bom, infelizmente a gente tem que falar também do idiota do Lula, muita gente criticando ele pelo caso do soldado aqui, né? Embora tenha sido a decisão de uma juíza aqui no Brasil, ninguém tem dúvida que isso foi influenciado pela posição do Lula. O Lula hoje ele meio que controla o judiciário, que está governando o país é uma junta judiciária do Moraes com o Lula, e isso tem influenciado a decisão dos juízes aqui no Brasil. Então ninguém tem dúvida que foi nesse caminho que levou a esse absurdo do pedido de investigação sobre o soldado israelense. Né? Muita gente criticando, inclusive um parlamentar israelense que disse que o Brasil virou patrocinador de terroristas. E a verdade é essa, a gente sabe disso. O governo Lula ama terroristas, ama ditadores, é casado com o terrorismo e com as ditaduras. Né? O próprio Lula confessou isso, que ele é um amante da democracia. Ou seja, a democracia é só enquanto a coisa tá bom, tá conveniente para ele chuta a bunda da democracia por qualquer coisinha. Casado mesmo, ele é casado com a ditadura e com os terroristas e com tudo de ruim que tem nesse mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.